Bom dia, senhora. Bom dia, Bom amores. dia, senhora. Bom dia. Como é que estão todos? Bem, senhora, bem. Bem, que bom. Olha o sol lá, Davi, que lindo. Tá olhando Tô para bem. Senhora, se eu olho para a rua, tem ônibus, senhora. fala sério. Davi, eu acho que Bom é dia, Sora. pra minha casa. Porque aí tu vai lá no pátio, tem pátio para você brincar com o cachorro, tem pátio para você ficar olhando as árvores na praça. Aí só tem ônibus? Não, aí é muito ruim mesmo. É, senhora, meu pátio é uma parada de ônibus. Oh, meu pai do céu. Ai, essa parte eu tenho aqui de bom, viu, Davi? Eu tenho um monte de árvore para olhar, eu tenho as... Bom dia, prof. Oi, bom dia, Samuel. Tem a cachorrada para ouvir, tem Tudo criança bem? gritando, tem criança correndo na praça, crianças tudo andando de bicicleta, sem pandemia por aqui, graças a Deus, Alô? né? Ficar preso tá dando um. Olha, tem muita gente que não está se dando muito bem com essa prisão domiciliar. Nós estamos presos, não é verdade, né? Aí nós estamos experimentando o que os presos experimentam normalmente, né? Viu? Não é nada bom, né? É bom a gente repensar algumas atitudes da gente. Já pensou? Que horror? Credo. Oi, tá me ouvindo, prof? Eu tô. Ah, Tá tudo bem por aí. Acho que todos aí estão com um áudio bom, né? Também vamos dá pro pra ver que próximo apesar de capítulo, eu... né? Oi? Vamos pro próximo capítulo hoje. Vamos, querido, vamos para Capítulo o 5. capítulo 5 e aí acabamos já o módulo 2 já, né? Porque É. nós temos que entrar para o módulo 3 rapidamente. Pessoal, eu não sei se com vocês, mas a leitura dos livros de leitura obrigatória, para vocês visualizarem lá na Iônica, vocês têm que clicar em vários, lá em, eu não lembro onde. O que você Vocês está têm, falando, prof? estou falando da leitura obrigatória. A de sexta? Na Iônica tem os livros lá, tá? Vocês têm que clicar Fundamental 2, depois tem que clicar Literaturas, tá? Para vocês poderem ver os livros, tá? Não é língua portuguesa, é literatura. Então, tem alguns alunos que não estão conseguindo olhar, principalmente os sétimos anos. Então, eu já estou tirando dúvidas, tá? Quem quiser ir lá olhar o livro, os livros, entra, mas tem que botar Fundamental 2, Oi. literatura. Oi, tudo É bom, na. Lorena? Prof, a etapa é Fundamental 2? É, tá? Não tem aqui. Tem. Fundamental, então. Tem fundamental, médio Tem e fundamental. É, isso aí, crédito tá inicial. certo. Tá, então bota fundamental. Aí depois tu bota literatura. Não é língua portuguesa. Porque tem gente que está botando língua portuguesa e aí não aparece o livro, aparece só o módulo. Não apareceu nada pra mim aqui. Sério? Sério. Nossa. E tu fez as etapas que eu tô falando, Nina? Sim. Ah, eu nem consegui fazer isso. Ah, meu Deus. Etapas ali. Ensino fundamental. Depois Ah, ali tem língua portuguesa, tem literatura, geografia, história, lá. Aí bota literatura. estudo da língua. Tu tá na biblioteca, né, Samuel? Aham. Tem publicação, recursos e acervo de links. Ah, aqui, ó. Primeira ali, no primeiro quadradinho, Aham. acervo.
Não conseguiu? Não aparece nada. Nem o módulo não aparece? Então, tentar fazer outra coisa aqui. Tem que entrar na biblioteca. Entra na biblioteca. Sim. Tá, vou sair e vou entrar de novo. Mas não tá aparecendo mesmo. Só tá aparecendo os módulos, mas não tá aparecendo os outros livros. Pois é, mas se você não entrar em literatura, não aparece os livros. Não aparece. Mas E só vai aparecer um livro para vocês. Não, mas mesmo assim. Mesmo assim? Tá. Uhum. Então, tá, porque para mim, eu já fiz várias vezes para dar o retorno para vocês, para mim aparece. Eu vou comunicar então de novo lá à escola que para vocês continua não aparecendo, tá? Tá. E a FTD vai ter que arrumar então. Aí não sou eu mais, porque para mim tá tudo certo. Então, para vocês todos não estão aparecendo os livros, né? Tá. Não consegui também. Nada, Também não né? consegui, Sora. Tá. Eu pensei em fazer, eu fiz o processo, deixa eu só botar aqui, avisar então. Vanessa. Preciso anotar, porque é muita coisa para fazer. Não aparecem os livros. Mas eu fiz, de repente eu faço de novo a publicação. Não aparecem os livros. Nem o módulo não aparece? O módulo e um livro de espanhol é o que aparece para mim. Tá. Os livros de literatura. Beleza. Beleza. Tá. Vou fazer isso de novo depois, tá? Enquanto isso, vamos lá para o módulo. Sei lá para o módulo. Gente, essa mesa tá uma loucura. É tanta coisa que eu tenho aqui. Meu Deus. Nós paramos na página 31, é? É. Página 31 do capítulo 5, do módulo 2. Acabamos? Acabamos, é. Nós estávamos na 3, né? Que era diante das análises feitas nessa sessão, é possível afirmar que a linguagem utilizada nas notícias é a mesma em todos os veículos de comunicação. Por qual motivo converse com seus colegas sobre as suas percepções? Que foi o que nós conversamos ontem, né? Ai, meu Deus do céu, para de me mostrar essa coisa fofa! Mariana, que coisa linda! Amo os bichinhos. Então, nós já conversamos, né? Depois, na página 32 e 33, vocês tinham que fazer e postar a notícia, que a maioria já fez, né? Aí, o que eu chamo a atenção são aquelas questõezinhas ali embaixo, olha. O que? Qual é o evento? Quem? Pessoas ou instituições envolvidas? Onde? O local do fato noticiado? Quando? A data do evento? Por que? O motivo do acontecimento? E como a forma como o evento aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Então, isso aqui é muito importante quando nós vamos fazer a notícia, né? Vamos publicar alguma coisa, tá? Então, a maioria já postou. Cristiano já fez, Cristiano? A notícia já postou? Todas as atividades já foram postadas? Não. Cristiano. Então, presta atenção aí, tá? Professora, Irmã. bom dia. Eu acho que eu já te entreguei todas, né? Faltou alguma Sim, ainda. tudo bem. Eu estou chamando a atenção do Cristiano, porque o Cristiano, lindo, maravilhoso, ele é preguiçoso. Eu vou trazer o Cristiano para cá e vou trazer o Davi aqui para casa. Não. Porque eu. O Davi para apreciar as árvores. E o Cristiano para ficar do lado dele, enchendo o saco dele o tempo todo. Adoro perturbar o Cristiano. Então você poder levar ela. Tu não quer? Ai, aí eu trago vocês dois. É menino ou menina? Menina. Ai, que amor. Olha lá,
a Mariana parece com o teu, olha lá. Ai, que amor. Que coisa querida. Então tá. Depois, na página 35, nós temos o resumo, aquele que eu estudei. Vamos lá? Vou dar a resposta então, tá? Ai, meu ouvido. Que amor. Adoro os bichinhos. Que Coisa página é essa, senhora? Eu tô meio Página perdido aqui. 35, Arthur, do capítulo 5, módulo 2. Capítulo 4. É módulo 4? Oh, desculpa, é Não. capítulo 4? Sim, o resumo. Depois vai ter o capítulo 5 e vai ter o resumo do capítulo tá, 5 lá no final. desculpa então. Errei o capítulo. Sim, capítulo 4. Ó Senhor. Capítulo 4, nós vamos para o capítulo 5. Muito obrigada, Samuel. Então tá, Nada. podemos seguir? Vamos lá. Sim. Então, seguindo, tá? A notícia é um gênero textual jornalístico informativo. Jornalístico informativo. Que trata de assuntos ou temas reais atuais ou que vão acontecer. Veiculada em jornais, revistas, telejornais, rádio e internet. Vamos lá. Jornais, revistas, telejornais, rádio e internet. Certo? Seguindo, então. Se alguém precisar que eu retorne ou espere, me diga, por favor. Senão eu vou seguir. Professora, Oi, amor. professora, eu tô perdida, que página é? A Gabi, assim, ó. Módulo 2, capítulo 4, página 35. Tá, obrigada. Aqui, né, senhora? Oi? Esse Isso mesmo, Cris. Então tá, olha só. Vou repetir as respostas, tá, Gabi? Tá, Cris? A notícia é um gênero textual jornalístico informativo que trata de assuntos ou temas reais, atuais ou que vão acontecer, veiculada em jornais, revistas, telejornais, rádio e internet. Sua linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão. Em sua composição estrutural, costuma apresentar manchete, linha fina, líder, informações. Viu como é bom vocês ficarem de câmera ligada? Porque eu vejo vocês escrevendo e aí quando tu para de escrever eu dou a outra resposta. Quando vocês estão desligados, eu não tenho como saber o que vocês estão escrevendo ou não. Então, muito obrigada a quem está com a câmera ligada, assim eu visualizo o que vocês estão fazendo e aí ajuda bastante, tá? Prof, fazer as respostas, tá? Obrigadão. Olha só, agora nós vamos para a continuidade ali. Informações mais detalhadas e aprofundadas dos parágrafos posteriores, além de recursos visuais que auxiliam o seu entendimento. Então, os recursos visuais. Vamos agora para o quadradinho amarelinho ali. A notícia digital ou web notícia é um gênero textual informativo que trata de assuntos ou temas atuais, veiculada exclusivamente em meios de comunicação
digitais. Meios de comunicação digitais. Errou, Samuel? Meios de... Professor, errei. Eu estou na mesma resposta, eu estou repetindo 3, 4 vezes a mesma resposta. Meios de comunicação digitais. Deu, Gabi? Ok. Continuando, então. Em uma notícia digital, além de fotografias da manchete, da linha fina e do lead, podem aparecer os chamados hiperlinks. Termos em negrito ou sublinhados que se destacam no texto, possibilitando o acesso a novas informações. Os hiperlinks, então, eles nos levam a novas informações. Relacionadas ao assunto tratado. Numa prova, por exemplo, se eu quiser, eu posso botar assim, ó, um texto com vários hiperlinks e aí eu falo, identifique os hiperlinks, tá? Aí tu tem que mostrar ali onde tá os hiperlinks. Então, isso tudo vocês já sabem. São coisas que nós já fazemos e dominamos, né, pessoal? Tá? Só tem que se ligar o nome à pessoa, certo? Não são coisas difíceis que nós estamos fazendo no módulo, né? Eu acho que todos estão tendo aprendizagem, sim, né? Então, continuando, ali no azulzinho agora. Em algumas construções, a voz passiva recebe o nome de voz passiva analítica. Nós temos analítica e sintética, lembrando bem, e eu pedi para vocês botarem lá um post-it, tá? E marcarem a diferença entre uma e outra. Aí você vai lembrar que você aprendeu. Qual é a diferença uma da outra? Se não fizeram, façam, por favor, tá? Pois a forma verbal é composta de verbo auxiliar. Nós estamos, então, falando da voz passiva analítica, tá? Que recebe, então, o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. O verbo no particípio são aqueles verbos que terminam em ar, ir. Lembram? Que é o radical mais a terminação de primeira, segunda ou terceira pessoa. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não? Beleza. Então, nesse tipo de... Não, Sora. Oi, amor. Eu falei que não tenho nenhuma dúvida. Ah, tá, obrigada. Nesse tipo de voz passiva, não é obrigatória a presença do agente da passiva. Não é obrigatório. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, tu viu que tem um clipezinho ali vermelhinho? Eu continuo avisando vocês que é bom vocês fazerem, então, um post-it disso aqui e visualizarem de vez em quando para que vocês não se esqueçam, tá? E essas formas também vocês podem utilizar quando vocês escrevem seus textos, certo? Então, é uma maneira de você aprender a produzir partes de textos que vocês fazem, que vocês produzem, tá? Para isso que a gente aprende, a gente faz estudo da língua, tá? É para aprimorar. Que amor. Ai, isso mesmo, Samuel. Muito carinho para esses bichinhos. Oi, tudo bom? Tudo bom, querida? Estão indo bem? Ah, tá tudo maravilhosa. Adoro sua Que filha. bom. Ai, que bom. Obrigada, que bom. Ela Eu também sabe.
Que bom. Também estou em reunião hoje, estão as 3 aqui. Ah, Tá bom. então, Boa aula para vocês. Tchau. beijo, fica com Deus. Obrigada também. Tá, então vamos agora lá para a parte do lilás ali, né? A construção formada por um verbo transitivo direto, aí tem o resuminho, né? A palavra que você reduz é VTD, verbo transitivo direto. Depois tem o VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto, e o VTI, que é verbo transitivo indireto, tá? Acostumem com essa nomenclatura, por favor. Então, a construção formada por um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto na terceira pessoa com o pronome se. Pronome oblíquo, aquele que eu venho repetidas vezes falando para vocês, correspondem ao pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu, me, mim, comigo. Te, tu, te, ti, contigo. Ele, ela, nós, ele, ela, se, si, o, a, lhe. Este se é deste se aí de terceira pessoa, pronome oblíquo, tá? Então, este se que é chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Este é o nome quando ele está ali nesta formação, tá? Também é muito bom que coloquem, então, um post-it ali, tá? Uma observação, pinta com marcador de texto, certo? Bom, essa estrutura aqui é denominada, então, voz passiva sintética. A voz passiva sintética, então, ela tem que ter esta formação aqui, certo? Nela, o verbo concorda com oi. Desculpa por atrapalhar. Ali em cima, pronome se, que é chamado de o quê? Ali é partícula passivadora. O se é a partícula passivadora ou pronome apassivador, tá? Mas lembrando que esse pronome apassivador, lá na gramática, ele é chamado de pronome oblíquo, certo? Terceira pessoa. Tanto no plural quanto no singular, ele não tem plural, ele não tem singular, ele é se, tá? Não é ses, é se só. Posso continuar? Beleza. Pode. Então, o verbo concorda com o sujeito. Se o verbo está no singular, sujeito no singular. Se o verbo está no plural, sujeito no plural. Beleza? Então, o verbo concorda com o sujeito a que se refere no singular ou no plural, e não a presença do agente da passiva. Ok? Então, não tem a presença do agente da passiva. Professora, só antes ali no é denominada, o que é? É denominada voz passiva sintética. Cris, pega um post-it, pega um papelzinho ou pega alguma coisa e marca ali, ó, voz passiva analítica e voz passiva sintética, tá? E veja bem qual a diferença de um e de outro. Na voz passiva analítica, nós temos verbo auxiliar mais o verbo na passiva. E na sintética, nós temos o pronome se ali, tá? Então, nós temos ou um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, direto, e a terceira pessoa do pronome se. Então, marca bem essa diferença entre sintética e analítica. Por favor, tem que saber qual é a diferença, tá? Para você... Professora, assim? Deixe-me ver.
Mais perto, amor, mais perto. Isso. Aí tu escreve isso. Aham. É isso aí. Deixa eu botar o óculos aqui. Tá. Mas é isso aí. Tá? Tu tem que fazer. Isso. Aí tu bota a diferença entre um e outro, tá? Então, a voz passiva analítica, ela tem um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, tá? O auxiliar, então, forma uma locução verbal. O auxiliar mais um particípio, terminado em ado e ido, né? Que é aquela terminação ado e ido no particípio, tá? E nós temos a voz passiva sintética, então, que é o verbo transitivo direto ou direto e indireto, mais o C, né? Que é a partícula passivadora. Todo mundo entendeu isso? E lembrando que o infinitivo sempre é o ar, er, ir, tá? O verbo no infinitivo, ar, er, ir, que é pegar o radical mais a terminação. E depois nós temos lá a forma analítica que vai pedir, então, o verbo auxiliar mais o particípio ado e ido. Não sei se eu misturei tudo aqui. Todo mundo compreendeu? Sim. Que às vezes eu dou uma misturada aí, que eu falo demais, né? E aí vocês têm que me dizer se entenderam, tá? Carol, entendeu? Eu misturei ali, né? Ficou tudo embolado. Tá? Vamos lá, então. Terminamos a página 35, tá? Então, coloquem direitinho isso num post-it para chamar a atenção de vocês, que isso é muito importante, tanto na escrita quanto no estudo da gramática, que futuramente vocês passarão pelo ensino médio e vocês vão revisar tudo isso aqui que eu estou falando, vocês vão rever, vocês vão ver novamente, tá? E aí vocês já sabem, não precisam ficar se matando, né, em cima dessas coisas, tá? Então, coloquem essa observação, por favor. No capítulo 5, acessibilidade é um direito de todos. Então, vamos falar sobre acessibilidade. Se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. Nós temos cidades e cidades aí com problemas seríssimos, né, de acessibilidade. É um problema crônico, né, porque até então as pessoas não olhavam tanto para as pessoas que precisavam, né, de acessibilidade, pessoas que, por exemplo, cadeirantes, pessoas que usam muletas, e mesmo pessoas que usam aquelas próteses, né? Muitas vezes eles ainda precisam, né? De rampa, não conseguem subir escadas, dependendo de onde está a prótese. Então, a acessibilidade é um assunto bastante recorrente, né? Na nossa sociedade hoje. Inclusive nas escolas, né? Nas escolas, todas têm que ser adaptadas, né? Então, nós temos hoje bastante debates sobre acessibilidade. Tem alguém que queira falar alguma coisa? Eu não tenho nada a falar. Ótimo. Então, vamos seguir em frente. Nós temos aqui... Nem eu sou. Então tá. Nós temos aqui o início de conversa, que é o menininho aí, o Cebolinha, né? E o Cascão. A turma, o que fazer com tantas tábuas? Aí tem as imagens, né? Do Cebolinha e o Cascão trazendo as tábuas. E aí eles montam um carrinho. Depois, eles brincam ali, né? Como se eles estivessem fazendo um navio, né? Aí depois tem uma casinha na árvore, depois tem
tipo um cometa, não, uma nave Foguete. espacial. Ô, prof, Oi. na verdade, cada um pensa de um jeito ali naquelas figurinhas, né? Um quer uma coisa, só que um outro não concorda. Exatamente. Aí no final você percebe isso, que cada um pensa uma coisa, mas você só percebe isso lá no final da figura, né? No final aqui é uma narrativa, né? Só que só com linguagem não verbal, certo? Aí depois nós temos uma outra visão ali, né? Que é o Cebolinha e o Cascão. Aí falando sobre acessibilidade, então, que é ali o coleguinha, eu não sei quem é ó, esse personagem aqui, tá? É o Lucas. É o Lucas? Oi, Sim. Lu! É o Lucas, é o Lucas. Tá. Aí ele tem um problema, né, de acessar, então, eu acho que é a escola, né? Não aparece, mas é provável que seja a escola. E ele não consegue, porque ali tem um degrau. E aí o Cebolinha e o Cascão fazem o que então? As rampas, com as tábuas que eles conseguiram, né? Depois deles pensarem tantas coisas, eles fazem o que? As rampas para que o Lucas tenha, então, a acessibilidade, né? Que tenha acesso à escola. Então, ele pode subir e descer sozinho, não precisa de auxílio. Olha só, então, com linguagem não verbal, o que foi proposto nesse texto, nessa narrativa. Perfeito, não é mesmo? Perfeito. Então, a turma da Mônica, né? O Cebolinha aqui, o Maurício de Souza, tão perspicaz, faz um texto maravilhoso. Então, Luca, não é Lucas, né? É o Luca. É o Luca? Tá, Samuel? É o Luca. O Luca é um personagem cadeirante da Turma da Mônica, apaixonado por esportes. Ele adora brincar com a turma. Nas histórias, então, Luca costuma enfrentar situações em que sofre com dificuldades de locomoção, como calçadas esburacadas, falta de rampas em prédios ou casas e veículos coletivos sem condições de receber alguém que utilize uma cadeira de rodas. Embora tratem de assuntos importantes e sérios, como a acessibilidade, as histórias de que Luca participa são repletas de alegria e de bom humor. Quem disse que as pessoas que necessitam dessas acessibilidades sejam tristes, né? Não são tristes, são pessoas felizes, são pessoas que correm atrás dos seus sonhos, né? As pessoas que têm também problemas físicos, né? Não são problemas, né? São pessoas que tiveram acidentes ou nasceram assim. Não significa que elas não tenham sonhos e que não sejam felizes, né, pessoal? Então, tem muita gente que confunde isso, né? Aí nós temos, então, as interpretações orais, que a prof já fez aqui praticamente todas, né? Então, nós vamos aqui para a interpretação escrita. Nós temos só 5 minutos mais. Vamos lá. No início da história em quadrinhos, Cebolinha e Cascão encontram diversas tábuas e começam a refletir sobre o que poderiam fazer com elas. Que ideias eles tiveram? Então, eles tiveram as ideias de construir carrinho, navio pirata, foguete, casa na árvore, robô, cavalinho de madeira, gangorra, escorregador, castelo e carroceria, tá? Todas essas foram ideias. Preciso repetir? Então, vamos lá. Carrinho, navio de pirata, foguete, casa na árvore, robô, cavalinho de madeira, gangorra, escorregador, castelo e carroceria. Tudo isso é o que está ali, né? Dá para a gente visualizar que eles tiveram ideia, certo? Posso continuar?
Cris, tu tá escrevendo ainda? Preciso que repita? Não? Conseguiu escrever tudo? Gabi? Beleza? Sim, Carol? consegui escrever. Carol tá escrevendo ainda, Carol? Tá, quer que eu repita, Fô? Vou repetir. Diversos brinquedos, então, 2 pontos. O carrinho, navio de pirata, foguete, casa na árvore, Robô. robô, cavalinho de madeira, Tá, tava ali. gangorra, escorregador, Uhum. castelo e carroceria. Prof, eu escrevi, só que o meu tá sem ordem. Mas eu escrevi, tá? Tá, na ordem do trator não altera o Botei viaduto. aqui. Certo? Tá. Continuando, então. B. 1B. Por que os personagens não conseguiram tomar uma decisão? Porque o Samuel já deu a resposta, porque cada um queria algo diferente, né? Cada um queria algo diferente. Continuando. C. O que aconteceu para que eles entrassem em acordo? Bom, eles viram o Luca tentando subir na calçada de uma casa ou da escola, né? Ali não disse é casa ou escola, mas para mim até pareceu escola, sem conseguir, pois havia um obstáculo que o impedia. Isso fez a diferença, né? E havia um obstáculo. Havia um obstáculo e aí eles viram que o Luca não conseguia e aí eles pensaram em amenizar o problema dele, né? Continuando, então. Ela não está aí hoje. 2. Que consequência a atitude de Cebolinha e Cascão gerou? Bom, gerou que a oportunidade do Luca poder ter um acesso